A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 38, nos versículos de 1 a 30. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. O capítulo de ontem termina com José sendo vendido por seus irmãos. E esta ideia foi dada por Judá, um de seus irmãos. Então nós terminamos o capítulo 37 com José indo para o Egito. No capítulo de ontem. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então, quem decidiu, sugeriu que José fosse vendido foi Judá. E agora, no capítulo 38, nós começamos lendo que por esse tempo Judá se afastou de seus irmãos. Aí eu penso, ele vendeu José, ele queria lucrar. A justificativa dele para não matar José era: o que nós vamos ganhar se nós matar o nosso irmão? Então, se a gente vender, vai lucrar. E nós vimos que o preço foi 20 moedas de prata. Então, eu falei para vocês ontem, pode ser que eles dividiram o dinheiro? Pode. Pode ser que, como a ideia foi de Judá, ele ficou com mais dinheiro? Ou ficou com todo o dinheiro? Nós não sabemos. Nós só sabemos que ele visava o lucro e ele conseguiu, porque a venda foi efetivada. Então, ele se afasta dos irmãos. Isso às vezes acontece, né? Entre criminosos, bandidos. Eles não suportam conviver, um fica acusando o outro, ou no caso, eu acho que o dinheiro, não sei. Porque aí ele vai se hospedar na casa de um adulamita chamado Ira. Ira, né? Ou Ira, de novo, eu sempre me excuso, me desculpo com a pronúncia. Aí eu pesquisei o significado de ira, tá na tua Bíblia, tá com H, né? Então, ira ou irra ou rirra, não sei, significa célebre, nobre e notável. Então, o que eu penso? Ele estava cheio do dinheiro, né? E foi se hospedar na casa de um adulamita. Adulamita era alguém de Adulão, tá? Que era uma caverna, um local conhecido. Então, isso aqui é um adjetivo pátrio. É algo que indica que aquela pessoa era daquele lugar, tá? Que é a adulamita, que era de Adulão. E o nome dele indica que ele tinha posses. Ó, célebre, nobre, notável, ao ponto de poder hospedar alguém, né? É o que a gente entende. 2. Ali, Judá viu a filha de um cananeu. Então, a história se repete. Judá, filho de Jacó, buscou uma cananeia. Judá viu. Eu tenho dito isso para vocês. Os homens veem, observam. Eles valorizam muito as aparências, né? Eles olham. E ele viu a filha de um cananeu. Ele gostou do que viu. Chamou a atenção de Judá, a filha deste cananeu. E este cananeu tem nome, é sua. A filha não, a mulher não tem nome, não é que não tem nome, não tá escrito o nome dela, não foi mencionado o nome da mulher de Judá, mas o pai, no caso dela, sim, o sogro
de Judá, chamado Sua. Sua é prosperidade. Então, de novo, assim como Esaú, que buscava mulheres bonitas, que chamassem atenção, e filhas de homens prósperos. Aqui está ocorrendo o mesmo modus operandi. Ele viu uma filha do cananeu e ele a tomou por mulher e teve relações com ela. Então, Judá casou com uma estrangeira, com uma cananeia, com uma filha da terra. 3. A mulher, que não tem o nome dela aqui, ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Er quer dizer Deus vê, Deus vigia, ou Deus está de olho, com os olhos abertos, está vendo. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Onã quer dizer forte, viril, força. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Vocês viram que o primeiro, Judá, deu o nome. O segundo, ela deu o nome. E o terceiro, ela deu o nome. Ela estava em Quezibe quando teve. Aí vamos ver o que é Quezibe. Quezibe é enganoso. E Selá é pausa, petição. Então, vamos recapitular. A mulher ficou grávida e deu à luz a Deus vê, Deus vigia, Deus está de olhos abertos, olhos atentos, Deus está vendo. Ela ficou grávida de novo e deu à luz a um filho que se chama Forte, Viril e Força. Ela ficou grávida pela terceira vez e teve um filho chamado Pausa Petição. E ela estava em Quezibe, quer dizer, enganoso, num lugar enganoso, no engano. 6. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Então, o Deus vê, Deus vigia, Deus está com os olhos abertos, Deus está vendo, casou com Tamar. E Tamar quer dizer palmeira. Aí eu imagino que ela devia ser alta, não sei. Mas o significado de Tamar é palmeira, né? Penso Tamar, Tâmara, Tamareira, alguma coisa que é uma palmeira. Foi o que eu encontrei. 7. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então, olha que surpresa, né? Judá casou com uma cananeia. Não, em primeiro lugar, vendeu seu irmão. Se afastou dos irmãos. Isso quer dizer que também se afastou do pai, se afastou das terras, se afastou da parentela, se afastou, né? Aí foi para casa de um adulamita, também um estrangeiro. Aí casa com uma mulher. Aí o primeiro filho faz o que é mal aos olhos do Senhor, ao ponto do Senhor fazer com que ele morresse. Tu tá entendendo? Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Aqui no verso 8, essa obrigação de cunhado, que foi traduzido assim para o português, né, para nós, significa no original levirato, que era o quê? Suscitar filhos para o irmão morto. Então, a viúva
não tinha filhos. A viúva estava sem filhos. A viúva era sem filhos. Quer dizer, ela ficou viúva sem ter tido filhos. Então, o irmão, né? O cunhado tinha relações com a viúva para suscitar descendentes ao irmão. Era isso que esta obrigação de cunhado exigia. Era isso que era para ser feito. 9. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Então, Judá disse para Onã o que ele tinha que fazer, que ele deveria cumprir a obrigação do levirato. E Onã ficou quietinho, parece que não discutiu com o pai, fingiu que obedeceu, que escutou, né? Mas ele sabia que o filho não seria considerado seu. Então ele achou um jeito de não engravidar a cunhada. 10. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então, olha, vamos dizer, o destino do segundo filho de Judá foi morto. O primeiro, a gente não sabe o que ele fez, porque só diz que ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O segundo, a gente sabe o que ele fez de mal, né? Então, Judá teve 3 filhos e 2 filhos morreram, porque o Senhor assim determinou. Aí eu penso, Jacó estava chorando a morte de um filho e Judá já perdeu 2 filhos. 11. Então Judá disse a Tamar, sua nora, continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Então, vamos parar aqui um pouco. Tamar tinha casado 2 vezes e ficado viúva 2 vezes e não tinha tido filhos. Então, ela poderia casar, né, com quem ela quisesse e ter seus filhos. Mas Judá diz para ela, continue viúva na casa de seu pai. Então, mandou Tamar de volta para seus pais, mas ela tinha que continuar viúva. Significava que ela ainda estava ligada à família de Judá. Porque a promessa era dar, eu tô me adiantando, eu acho, dar Selá, ó. Vamos lá. Então Judá disse a Tamar, sua nora. Então Judá quer dizer exaltado, louvado. Que louva, que exalta a Deus, viu? Que eu já tinha explicado para vocês quando ele nasceu. Mas agora que eu tô falando, eu me lembrei de relembrar vocês. Judá, louvado, exaltado, ou que louva, que exalta a Deus. Então Judá disse a Tamar, sua nora, continue viúva na casa de seu pai até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim, é para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Então, Judá disse uma coisa para sua nora. Ele deu a sua palavra, né? Mandou ela para a casa do pai. E o que a gente vê aqui? O primeiro filho fez o que era mal. O segundo fez o que era mal. E aí Judá não queria perder o terceiro filho, porque ele achava que também este, como seus irmãos,
morreria. O Onã, o Onã é o segundo. Ele foi falso, foi hipócrita. Porque ele poderia ter dado filho. Tamar poderia ter tido filho. Mas ele decidiu não permitir que isso acontecesse. Lembra que em Gênesis, a ordem que está em voga desde o início é crescer e multiplicar, crescer e multiplicai, sede fecundos, povoai a terra. Então sim, ele estava não só desobedecendo ao seu pai Judá, como ao próprio Deus, porque era isso que Deus queria, que houvesse multiplicação, que vidas, que crianças nascessem. E foi isso que aconteceu. Tamar se foi passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, aquela lá do verso 2, a cananeia, que a gente não sabe o nome, que era filha de Sua, que era filha da prosperidade, do próspero. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Tímna, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. Então, olha que Judá tinha este amigo, E eles foram a Tímna. O que é Tímna? Sorte, porção. E alguém foi dizer a Tamar, lembra que eu sempre falo que as mulheres ouvem? Então alguém foi dizer para Tamar, Tamar ouviu. E tu viu que os homens aqui viam, Sempre falo isso para vocês. Eis que o seu sogro está a caminho de Tímna para tosquear as ovelhas. Então olha o que ela vai fazer. Então ela tirou as suas roupas de viúva. Imagina, ela estava obedecendo desde então. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímna. Então, a entrada de Enaim significa na beira da estrada, na beira do caminho. Então, ela tirou as suas roupas de viúva e se disfarçou, colocou roupas, Vamos dizer, mais atraentes, mais convidativas. Enaim quer dizer 2 olhos, 2 fontes. Eu vou repetir. Então, 14. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímna. Tímna. Difícil, gente. Tímna. Não sei como é que tá aí, mas é Tímna. Porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Então o que acontece? Judá tinha dito que ia dar o 3º filho para ela e que ela tinha que ficar na casa do pai como uma viúva. E ela já estava sabendo, ela já tinha ouvido dizer que Selá já era homem. 15. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então, o que acontece aqui? Essa situação de uma mulher sozinha na beira da estrada e ainda estava com o rosto coberto, fez com que Judá pensasse que ela fosse uma prostituta. Olha, de novo, quando Judá a viu, lembra lá no 2, Judá viu a filha. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então, se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era a sua nora. E ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo?
Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Então, Tamar sabia quem era o sogro, sabia que não podia confiar na sua palavra, porque ele tinha dito para ela ir para a casa do pai, para ela continuar viúva, que ele ia dar o filho dele para ela. Então, ela faz toda essa situação e ela pede, vamos dizer assim, um penhor, uma garantia. E esta garantia era a certeza de que ele iria cumprir a palavra. Então, o selo, o cordão e o cajado. Objetos de uso pessoal dele. Objetos que identificavam Judá. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Então, tipo assim, ó, missão cumprida. Ela fez o que tinha que fazer. Ela resolveu a situação e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Então, o que a gente entende? Tamar se levantou e foi embora, voltou para casa dos pais, voltou a ficar com a roupa de viúva, né? 20. Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Então, gente, vocês imaginam quão baixo uma pessoa pode descer, né? Tu odeia teu irmão, tu vende teu irmão, tu te afasta da casa do teu pai, tu vai ficar hospedado na casa de um estrangeiro, de um cananeu, tu casa com uma estrangeira, com uma cananeia, teus 2 filhos morrem porque são maus, a tua nora, tu trata ela como se não tivesse nenhum respeito, nenhuma consideração, aí depois ela faz tudo isso, tu tem relações com a tua própria nora, ela é engravida de ti, e tu tá achando que o que tu fez foi só ter relações com uma prostituta cultual. É isso que Judá achava. – 23. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Então, o que ele acha que é passar vergonha? Até aqui nada foi vergonhoso para ele. O que era passar vergonha era não ter pago, né, a prostituta, que para ele era enviar o cabrito e recuperar seus objetos pessoais. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Então ele achou assim: tô desobrigado, né? Tô livre. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora para que seja queimada. Então, o castigo de Tamar seria ser queimada viva. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas.
e disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. Então aqui é aquela expressão, caiu a ficha, né? Ele viu que ele tinha enganado, mentido para a própria nora e que ela tinha exposto, vamos dizer assim, o seu erro, o seu pecado, a sua mentira. E sim, ela não sabia, vamos dizer assim, o bem que ela estava fazendo para ele mesmo, que ele não queria passar vergonha, né? Agora imagina tudo isso que aconteceu. Ela, grávida do sogro. Os seus filhos, que seriam netos, né? Agora são filhos do sogro, né? E aí Judá fala: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. E nunca mais teve relações com ela. Então, o fato dele não tomar a nora como esposa, não ter mais relações com ela, é como se ele tivesse realmente reconhecido, tivesse se convencido do seu erro, do seu pecado, de que ele não tinha sido justo, correto. E reconhece que ela era mais justa, ela era correta. Ela não teve culpa que o filho que o primeiro morreu, né? Que o Er morreu. O Er morreu porque ele era mau e Deus quis que ele morresse. O Anã usou Tamar, né? E não suscitou filhos. E Deus fez com que ele morresse. Selá era novo e foi prometido. E Judá não cumpriu a promessa. Quer dizer, não tinha palavra. Só que aqui a gente está vendo uma mudança, né? Porque quando tu reconhece que o outro é melhor que tu, que o outro tá certo e tu tá errado, isso aí é arrependimento. Isso aí é forte, né? E nós estamos falando de uma cultura, de uma sociedade em que a mulher praticamente não tinha valor. Ela é mais justa do que eu. Essa é a conclusão que Judá tem. 27. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Lembra que em Gênesis o primogênito é muito importante. Caim era o primogênito e olha o que ele fez: matou Abel. Esaú era o primogênito e o que ele fez? Abriu mão do seu direito de primogenitura. Ismael era o primogênito de Abraão, né? Era o filho da egípcia, mas não era o filho da promessa. Então nós temos muitas questões com os primogênitos aqui. E aí a parteira diz: não, mas esse nasceu primeiro, então quem nasce primeiro é o primogênito. Então o que ela faz? Ela amarra um fio vermelho. E sim, esse fio vermelho, né, a gente imagina que sempre esse vermelho simboliza sangue, né? E foi amarrado um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão em cuja mão estava o fio vermelho. E lhe deram o nome de Zera. Então, de novo, Zera ou Zerá, não sei. Zera quer dizer aurora, amanhecer. E Pérez é muito importante, a gente vai recuperar essa ideia mais pra frente. Pérez significa abriu o caminho, rompeu, ruptura, brecha, né? Pérez
é a descendência, vamos dizer assim, é o descendente de Judá. Este foi o capítulo 38 de Gênesis. Curte, comenta e compartilha.